Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês, meninos, meninas? E aí, tudo bem? Vamos estudar nossa aula hoje de português, tudo bem? E uma aula que começa hoje por um texto, isso mesmo, no livro de vocês, a partir da página 41, tudo bem? O título do texto é A Máquina do Tempo. Na verdade, é uma crônica, né? E o que é uma crônica? É um texto narrativo curto que fala, né, que apresenta as questões do cotidiano de alguém, né, o dia a dia de alguém, tá certo? Então esse texto, essa crônica é de Rubem Alves, um autor bem importante na nossa literatura brasileira, tá certo? Então por que nós vamos começar a estudar através desse texto? Porque eu percebi que as questões que envolvem esse texto fala também de um assunto, de um conteúdo que a gente estudou na semana passada, que é tipos de sujeito. Então vai ser legal porque a gente vai revisar, a gente vai relembrar e aprender muito mais sobre esse conteúdo. Tudo bem? Então, seguinte, eu não trouxe exemplos das questões que estão envolvendo o texto, porque eu percebi que é uma forma de vocês aprenderem melhor, refletirem melhor, tá certo? Então eu trouxe outros exemplos, tá bom? Então vamos lá. Essa crônica, ela vai ser, vocês vão gostar, ela vai ser uma maneira de vocês refletirem, né? O autor, né, Rubem Alves, ele já começa fazendo uma pergunta. Vocês já viajaram numa máquina do tempo? Na verdade, o autor vai apresentar aí a máquina do tempo como a nossa imaginação, né? Como a nossa memória, né? Como muitos momentos podem estar guardados na nossa memória, né? E que a gente pode fazer essa viagem, né? E ficar feliz por lembrar, né? Relembrar, recordar de alguns momentos que a gente passou, né? No passado. Então, vocês vão gostar, vão fazer a interpretação e também vão fazer a parte de gramática que tem tudo a ver, né, com o texto. Mas aí, para a gente iniciar o nosso conteúdo, relembrando tipos de sujeito, eu trouxe outras frases, tá bom? Outras orações. Então vamos lá. Nossa primeira frase vai ser essa. Os gráficos sociais mostram o índice de analfabetismo. O que eu percebi? Que muitas vezes a gente confunde o sujeito simples com o composto. Então, essa é a hora da gente aprender mesmo. Vamos lá. Eu trouxe outra frase aqui. Vamos lá. Chico e Edu participaram da coletiva. Então, por que eu quero mostrar essas duas frases? Para a gente não mais confundir sujeito simples de sujeito composto. Tá certo? Então, vamos lá. Eu disse para vocês que todas as vezes que a gente quer descobrir quem é o sujeito de uma oração, a gente faz pergunta ao verbo. Então, quem é o verbo aqui? Mostram o índice de analfabetismo. Quem? Quem mostram? Os gráficos sociais. Então, os gráficos sociais, gente, é sujeito simples. Por quê? Porque gráficos sociais, eles, mesmo que tenha duas palavras, não é composto. Por quê? Porque gráficos sociais está complementando, né, a palavra gráfico. Então, essas duas palavras são o núcleo. E o que é o núcleo num sujeito? É a parte principal. Então, se eu tirar o núcleo, gráficos sociais, nesta frase, essa frase ela vai ficar totalmente sem sentido. Então, o núcleo a gente não pode retirar. Então, os mostram o índice de analfabetismo, então não pode, os sociais, entendeu? Não podem ser retirados. Então, os gráficos sociais está se referindo a gráfico. Então, nessa frase, o sujeito simples é os gráficos sociais, tá certo? Na nossa frase, Chico e Edu, olha só, tem duas pessoas aqui. Todas as vezes, gente, que numa frase, numa oração,
tem duas pessoas ou dois objetos, dois espaços, o sujeito vai ser composto, porque composto de dois. Então, Chico e Edu participaram da coletiva. Quem participaram da coletiva? Chico e Edu, os dois sujeitos composto. Tudo bem? Não vamos mais errar. Aí vamos lá. Viajaremos para o sul do Brasil. Viajaremos. Este verbo lembra alguém. Lembra uma pessoa. Eu viajaremos? Não. Primeira pessoa do plural, quem é? Nós. Nós viajaremos para o sul do Brasil. Então, o nós não aparece na frase, mas a gente sabe que esse sujeito aqui é desinencial por conta desse verbo, por conta que, através da desinência, da terminação dele, viajaremos, a gente sabe que é nós viajaremos. Então, desinencial. Tudo bem? Sujeito agora indeterminado. O sujeito indeterminado, o verbo, ele não diz exatamente quem foi que realizou a ação. É o caso dessa frase. Prepararam as cestas para doação. Prepararam. Não sei se foram, né, foram as comunidades prepararam. Não sei se foram as senhoras, né, prepararam. A gente não sabe. Então o sujeito é indeterminado. A gente não pode colocar aqui, como a gente faz no sujeito desinencial, uma pessoa, tá? A gente não pode, tá? Porque a gente não é indeterminado. Pode ter sido muitas pessoas que a gente não conhece. É igual o caso de roubaram, né? Que a gente já viu na outra atividade. Então, prepararam, a gente não sabe quem foi. Quem preparou cestas para a doação? Sujeito indeterminado, tá certo? E um sujeito que a gente começou a estudar essa semana, que foi o inexistente. Eu quero dizer para vocês que inexistente a gente já sabe. Ele não existe na oração. Ele não está ligado a nenhuma pessoa. Então, ele é impessoal. Então, quando ele é impessoal, quando ele está ligado aos fenômenos da natureza, anoiteceu, choveu, quando também está ligado aos verbos haver, fazer, ir e ser, não tem outra. Sujeito inexistente. Então, há tempo para isso. Há sujeito inexistente nessa oração. Não tem nenhum sujeito, nenhum. O que tem é um verbo, né? Que ele já inicia a frase. Então, todas as vezes que uma frase é iniciada com a, faz, os fenômenos, anoiteceu, na fazenda, então o sujeito ele é inexistente. Tudo bem? Muito bem. Então, gente, a polissemia também foi um conteúdo que a gente já estudou e que também está dentro das atividades dessas páginas, conforme o texto A Máquina do Tempo, tá certo? Mas aí eu escolhi a palavra cabeça para a gente entender melhor o que é polissemia. Cabeça é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque ela pode ter vários sentidos nas frases. Vamos lá? Se eu disser assim, não estou com cabeça para isso. A cabeça aqui vai significar um estado mental meu. Eu não estou com cabeça para isso. Então, cabeça aqui, estado mental. Tá certo? Segunda frase, vamos lá. Minha cabeça está doendo. Olha que eu estou falando da cabeça mesmo, da parte física do meu corpo. Então, já tem outro sentido, outro significado, tá certo? Quando eu digo assim, você é a cabeça do projeto, cabeça aqui está se referindo à pessoa fundamental do projeto, tá certo? Então, isto é que é polissemia. É quando uma palavra tem vários significados em frases. Tudo bem? Então, gente, fica por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido mais uma vez. Qualquer dúvida, fala no meu privado. Vamos fazer a atividade, vou colocar no grupo. E é isso aí. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Um abraço.